Fala fera! Tudo certinho com vocês? Preparado para mais uma super aula de matemática? Meu nome é Micael e nesta aula nós vamos fazer uma revisão muito importante sobre um tema que esteve sempre presente na prova do Enem. Eu estou falando de proporção. Nós vamos analisar aqui a natureza da proporcionalidade entre duas grandezas, decidindo quando duas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais e também como representar matematicamente a informação de que duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Se você ficar até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa, vai rever muita informação importante e vai conquistar pontos importantes na prova do Enem. Então eu vou começar essa aula já trazendo para você aqui no primeiro slide uma revisão rápida sobre o que significa ser duas grandezas diretamente proporcionais. Vamos lá? Deixa eu sair aqui da tela e já começar a discutir isso com você de forma muito clara. Eu quero que você pense comigo o seguinte. Imagine que eu tenho uma grandeza A e eu tenho aqui uma outra grandeza B. E eu sei que essas grandezas variam juntamente. Ou seja, se eu mudar o valor da grandeza A, automaticamente haverá uma mudança na grandeza B também no seu valor. Só que aí eu quero decidir o seguinte. Será que essas grandezas são diretamente proporcionais? Como é que eu faço para decidir isso? É muito simples. Você vai fazer o seguinte. Uma vez que você já sabe que mudando o valor da grandeza A, o valor da grandeza B também vai ser alterado, aí você vai fazer a seguinte pergunta. Bom, se eu pegar o valor da grandeza A e ele mudar para o dobro, ou seja, passar a ser 2A, eu sei que o valor da grandeza B também vai ser alterado. Mas a pergunta é, ele também vai dobrar? Perceba, você tem que definir a razão da mudança. Você define, por exemplo, que o valor de A dobrou e vai se perguntar, B, você vai dobrar também? Se a resposta for sim, ou seja, o valor da grandeza B também dobrar, então nesse momento você chega à conclusão de que as grandezas A e B são grandezas diretamente proporcionais. É basicamente isso que você tem que fazer. Agora, muito cuidado, porque as pessoas, em geral, cometem um determinado equívoco na hora dessa análise. Ela faz o seguinte, ele verifica se o valor da grandeza A aumentar, se o valor da grandeza B também vai aumentar, mas a pergunta não é essa. Você pode até imaginar o valor da grandeza A aumentando, mas você tem que definir a razão dessa mudança. Como eu fiz aqui, eu fiz uma suposição que o valor da grandeza A dobrava o valor. E aí eu pergunto na grandeza B, você vai dobrar também? Se a resposta for sim, se a grandeza B mudar na mesma razão que a grandeza A mudou de valor, então as grandezas são diretamente proporcionais. Aí, se eu fizesse, Micael, o seguinte, eu imaginasse que o valor da grandeza A diminuísse, não teria problema. Você define a razão dessa mudança, por exemplo, imagine que o valor da grandeza A seja reduzido até essa parte. Aí você vai perguntar lá na grandeza B, B, A reduziu até essa parte, você também vai reduzir até essa parte? Aí se a resposta for sim, a grandeza A e B, elas são diretamente proporcionais. Tá claro isso? Agora, uma outra coisa importante. Você lê uma questão e lá no texto vem dizendo assim, a grandeza A é diretamente proporcional à grandeza B. Ou seja, você não tem que decidir a natureza da proporcionalidade, mas você precisa pegar essa informação que está na forma, na linguagem corrente e trazer para a linguagem matemática, a forma simbólica. E como é que isso funciona? É muito simples. Preste atenção aí e você vai perceber isso com muita clareza. Uma vez que você tem a informação de que a grandeza A é diretamente proporcional à grandeza B, então você traduz essa informação para a linguagem matemática da seguinte forma. Você vai pegar o valor da grandeza A e o seu correspondente na grandeza B e vai dividir. E o resultado dessa divisão vai dar um valor que deve permanecer constante. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando o valor da grandeza A mudar, por exemplo, para 2A, e o valor da grandeza B mudar também para 2B, quando você for determinar a razão entre esses valores correspondentes, o resultado tem que permanecer exatamente igual a esse valor de K. Ele tem que ser constante. E vai acontecer isso aqui, Eu vou pegar aqui o valor da grandeza A, nesse caso agora, 2A, o correspondente a esse valor em B, que é 2B,
E quando eu dividir, isso aqui também vai dar K. E por que é que eu digo isso? Porque o valor de A eu simplifico aqui, ó, com o valor de B. A foi multiplicado por 2, B também. Simplifico 2 com 2. E A dividido por B vai dar K. É exatamente assim que você tem que proceder. Micael, e o que é que acontece na hora de decidir se duas grandezas são inversamente proporcionais? A lógica é exatamente a mesma. Ou seja, você tem aqui uma grandeza A, que o seu valor sofre alteração junto com o valor de uma outra grandeza B. E você quer decidir o seguinte: a grandeza A e B, elas são inversamente proporcionais? Como eu procedo nesse momento? Gente, de forma muito parecida. Você vai simular aqui uma mudança no valor da grandeza A. Você vai fazer assim, bom, imagine se a grandeza A mudar o valor para o dobro, passar a ser 2A agora. Aí você vai lá na grandeza B e diz assim, B, eu mudei o valor da grandeza A. Eu sei que você vai mudar também. Mas e aí? O que é que vai acontecer com o seu valor? Ele vai dobrar também? Ele vai mudar numa razão diferente? E se a resposta for o valor de B vai mudar na razão inversa, ou seja, o valor de B vai cair pela metade uma vez que o valor de A dobrou, aí nesse momento você conclui que as grandezas são inversamente proporcionais. Então perceba que a lógica é muito parecida. Você tem aqui a grandeza A, que está variando junto com a grandeza B. E o seu momento ali, na verdade, é decidir se elas são grandezas inversamente proporcionais. Você não pode fazer o que a maioria das pessoas fazem. O que é? Imagina que o valor da grandeza A aumentou, e como o valor da grandeza B simplesmente reduziu, diminuiu, aí ele já garante que as grandezas são inversamente proporcionais. Muito cuidado, não é assim. Você tem que variar o valor da grandeza A, definindo uma razão qualquer, como eu fiz aqui, ó. Eu disse que o valor da grandeza A dobrou, e você pergunta para a grandeza B, B, já que A dobrou, você cai pela metade? Se a resposta for sim, as grandezas são inversamente proporcionais. Micael, eu poderia fazer uma simulação com o valor da grandeza A diminuindo? Poderia sim. Você pode imaginar assim, se o valor da grandeza A caísse a terça parte, o valor da grandeza B não tinha só que aumentar, ele teria que triplicar para que você pudesse chegar à conclusão de que as grandezas são inversamente proporcionais. Tá claro isso para você? Muito cuidado, porque o Enem gosta de cobrar isso. E eu vou mostrar para você com exercícios de provas anteriores. Agora vamos lá. Eu li uma questão e no enunciado eu tenho uma informação que a grandeza A é inversamente proporcional a B. Então, nesse caso, eu não preciso decidir a natureza da proporcionalidade, porque a questão já trouxe para mim. O que eu quero é pegar essa informação que está na linguagem corrente e passar para a linguagem simbólica, a linguagem matemática. Como é que deve proceder, então? Então, veja só. Deixa eu sair aqui da tela, porque vai ser muito parecido com o que eu fiz aqui nas grandezas diretamente proporcionais. Você chegou já à conclusão de que a grandeza A ela é inversamente proporcional à grandeza B, e agora você quer representar isso simbolicamente. É muito simples. Você vai fazer o seguinte, se A é inversamente proporcional a B, então o produto dessas grandezas vai dar sempre constante. Ou seja, se o valor de A mudar, o valor de B também vai mudar, mas o produto dos valores tem que permanecer igual a uma determinada constante. E é exatamente isso que você vai perceber aqui, ó, porque o valor da grandeza A dobrou, o valor da grandeza B foi reduzido à metade, e quando você multiplicar aqui, ó, 2A com a metade de B, você vai perceber que esse 2 que multiplica aqui se anula com esse 2 que divide, fica somente A multiplicado com B, que você já sabe que o resultado é igual a K. Pronto, fera. Fica atento, porque o uso correto dessa forma simbólica vai ser decisivo para você, porque o Enem cobra isso com muita frequência. Agora eu quero fazer só mais uma observação aqui, ó, levar você para o próximo slide, onde eu quero trabalhar aqui relação entre proporção com mais de duas grandezas. Como é que isso funciona? Se liga aí, porque vai ficar com essa ideia agora, esse processo vai ficar fechado e você vai responder qualquer questão que possa
vir a aparecer na prova do Enem. Vamos lá? Deixa eu sair aqui da tela e discutir com você aqui da seguinte forma. Imagine, por exemplo, que eu tenho uma grandeza A. E que eu saiba que essa grandeza A, ela é, vamos imaginar, diretamente proporcional, a questão veio dizendo isso para mim, a uma grandeza B. E essa mesma grandeza A, ela é uma grandeza inversamente proporcional, deixa eu colocar isso aqui, ó, a uma outra grandeza que eu vou representar aqui como sendo uma grandeza C. Pronto, nesse momento, eu tenho essas duas informações aqui e eu quero traduzir isso para a linguagem matemática, para a linguagem simbólica. Como é que eu devo proceder? Muito simples e você deve fazer isso de forma imediata. Vamos lá? Se a grandeza A é diretamente proporcional à grandeza B, então, na forma simbólica, você vai pegar o valor da grandeza A e vai dividir pelo seu correspondente em B. É o que garante duas grandezas serem diretamente proporcionais. Agora, você tem a informação de que a grandeza A ela é inversamente proporcional a C. Como a gente acabou de ver no slide anterior, se a grandeza A ela é inversamente proporcional a C, então o produto de A com C vai ser sempre constante. E aí você monta essa relação aqui, deixa eu colocar esse Bzinho aqui, ó, mais centralizado para ficar mais organizado aqui assim. Pronto, deixa eu ficar aqui porque fica mais bonitinho assim. E aí esse resultado aqui, ele tem que ser sempre igual a um valor constante. Pronto, Fera. Esse é o processo que é mais utilizado na prova do Exame Nacional de Ensino Médio. Eu espero que essa revisão de forma muito rápida ajude você a resolver questões como a gente vai ver a partir de agora. Eu vou levar você para o próximo slide e lá a gente vai ter já a primeira questão. Eu vou pegar essa questão aqui, que eu elaborei, essa questão é uma questão autoral, e eu quero usar tudo que a gente discutiu até agora, trazendo a solução dessa questão para você, e você vai perceber que é muito fácil e é exatamente dessa forma que a prova do Exame Nacional do Ensino Médio gosta de cobrar. Vamos lá? Então deixa eu sair aqui da tela e já trazer para você o comentário dessa questão, mas é muito importante que você pause o vídeo, tente trazer a solução e depois você dê o play para comparar a minha resposta com a sua e verificar se algo de interessante foi feito diferente do que você fez e que pode ajudar você a resolver uma outra questão. Vamos lá? Suponha que estudando a relação entre três grandezas A, B e C, o Departamento de Física de uma renomada universidade brasileira tenha chegado à conclusão que a grandeza A é diretamente proporcional ao quadrado da grandeza B e inversamente proporcional à grandeza C. De acordo com essas relações de proporcionalidade, pode-se concluir que existe uma constante real K tal que... Aí veja só, aqui nas alternativas nós temos uma relação matemática que envolve a grandeza A e as grandezas B e C. E aí é muito importante que a gente traduza essas informações que eu vou destacar no texto agora para a linguagem simbólica de forma muito rápida. Veja só, eu quero destacar isso aqui, ó. A grandeza A é diretamente proporcional ao quadrado da grandeza B. Deixa eu destacar agora na cor verde, ó. E inversamente proporcional à grandeza C. Traduzindo isso para a linguagem simbólica, você vai ter o seguinte, ó. Se A é diretamente proporcional ao quadrado da grandeza B, então eu teria o seguinte aqui, ó. A dividido por B elevado ao quadrado. Ou seja, grandezas diretamente proporcionais a gente representa simbolicamente através de uma divisão. Agora, a grandeza A ela é inversamente proporcional à grandeza C. E nesse caso, a grandeza A tem que ter a sua medida sendo multiplicada pela medida da grandeza C. Então, eu teria aqui ó, A multiplicado com C. E esse resultado aqui tem que dar sempre igual a uma determinada constante K. Então, essa daqui é a relação matemática entre as grandezas A, B e C. Só que quando você olha as alternativas, você percebe que o valor da grandeza A ele foi isolado. Então, é exatamente isso que eu vou fazer aqui para concluir essa questão. Veja bem, eu vou colocar aqui o valor de A isolado.
lá no segundo membro já tem a constante K, ela vai permanecer lá. E como B ao quadrado no primeiro membro divide o valor de A, então ele passa para o segundo membro multiplicando. Então eu vou ter K multiplicado com B ao quadrado. E já o valor de C, que multiplica A no primeiro membro, passa para o segundo membro dividindo. Então eu teria aqui K vezes B ao quadrado dividido por C. E dessa forma eu concluo a questão e o gabarito você vai encontrar na alternativa C. Pronto, fera. Tira o print aí da tela que eu vou aparecer aqui para a gente resolver mais uma questão. Mas antes, eu quero que você perceba uma coisa nessa questão aqui. A gente recebeu como informação a natureza entre três grandezas, A e B, A e C. E a questão pediu para que a gente fizesse a representação matemática, a lei matemática que relacionava essas grandezas, e foi exatamente isso que eu fiz aqui. Na próxima questão, que é uma questão do Enem 2010, a questão quer exatamente uma coisa diferente. Ela quer que a gente decida, de acordo com as informações, qual é a natureza da proporcionalidade entre algumas grandezas. E é exatamente isso que eu vou fazer agora, colocando em prática o que a gente viu na parte teórica. Deixa eu sair aqui da tela e já vou fazer a leitura do enunciado, que é longo, mas a solução é bem rápida. A relação da resistência elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por um grupo de cientistas por meio de vários experimentos de eletricidade. Eles verificaram que existem proporcionalidade entre resistência e comprimento, dada a mesma secção transversal. Existe proporcionalidade entre resistência e área da secção transversal, dado o mesmo comprimento. E que existe proporcionalidade entre o comprimento e a área da secção transversal, dada a mesma resistência. Considerando os resistores como fios, pode-se exemplificar o estudo das grandezas que influenciam na resistência elétrica utilizando as figuras seguintes. No caso aqui, os cientistas apresentaram a conclusão através de figuras. E você percebe que aí informações numéricas, né, sobre resistência, comprimento e área de secção transversal. E aí a questão continua dizendo o seguinte: as figuras mostram que as proporcionalidades existentes entre resistência e comprimento, resistência e área da secção transversal, e entre comprimento e área da secção transversal, são respectivamente direta ou inversa. É isso que a gente tem que decidir. E para que você consiga chegar a uma conclusão muito rápida, e que de fato é rápida, eu vou passar para o próximo slide, onde você vai ver as imagens com mais destaque. E aí a gente vai conseguir discutir a natureza da proporcionalidade de forma muito prática. E eu vou começar aqui, no primeiro caso, com a resistência e o comprimento. Perceba que nesse caso daqui, a área da secção transversal foi mantida constante. Bom, no primeiro caso aqui, na primeira figura, eu tenho resistência R e comprimento L. Manteve-se a área da secção transversal, porém, ao dobrar o valor da resistência, uma vez que a área é a mesma, foi necessário dobrar o valor do comprimento. Então, a gente tira uma conclusão. Veja bem, mantendo a área da secção transversal, se eu dobro a resistência do fio, eu tenho que dobrar o comprimento dele. Isso faz com que a gente conclua que a natureza da proporcionalidade entre a resistência R e o comprimento é uma natureza de proporção direta. Beleza. Vamos passar aqui agora para o segundo caso, onde a gente vai analisar agora a proporcionalidade entre a resistência e a área da secção transversal, que é esse caso aqui. E você percebe que o comprimento do fio foi mantido constante. Vamos lá. O comprimento do fio é o mesmo. E aí, no primeiro caso aqui, eu tenho a área da secção sendo A e a resistência do fio sendo R. Na segunda figura, o comprimento manteve-se constante. Porém, ao dobrar a área da secção transversal, o valor da resistência caiu pela metade. Ou seja, se o comprimento do fio é o mesmo e a área da secção dobra, a resistência cai pela metade. Ou seja,
a natureza da proporcionalidade entre a área da secção e a resistência, mantendo o comprimento do fio, é de natureza inversa. Veja só como essa questão cobrou de você apenas o conceito. Já dá até para gabaritar a questão, mas eu vou analisar aqui a figura final. Bom, no terceiro caso, eu quero analisar agora a proporcionalidade entre o comprimento do fio e a área da secção transversal, uma vez que a resistência foi mantida constante. Perceba aqui, ó, resistência R, resistência R. Então, vamos analisar aqui, ó. Na primeira figura, o comprimento é L e a área da secção é A. Quando o comprimento foi dobrado, né, ou seja, era L, passou a ser 2L, mas a resistência foi mantida, foi necessário mexer também na medida da área da secção transversal. Como? Dobra o comprimento, dobra também a área da secção transversal. E a conclusão é que, uma vez que a resistência é a mesma, o comprimento do fio e a área da secção transversal variam com a proporcionalidade de natureza direta. Com isso eu concluo essa questão e o gabarito você vai encontrar na alternativa C. Pronto, fera. Tira o print aí da tela que eu vou aparecer aqui para a gente fechar a seguinte ideia. É fundamental que você tenha habilidade para decidir a natureza da proporcionalidade entre duas grandezas quando a relação de valores entre elas ou uma tabela de valores entre essas grandezas seja apresentada para você. E na outra questão, você deve ter percebido que também é fundamental que você tenha a habilidade de, uma vez sabendo qual é a natureza da proporcionalidade, você transformar essa informação na linguagem simbólica, na linguagem matemática. E é exatamente isso que você vai ver agora nessa próxima questão que eu vou resolver agora, que não foi uma questão do Enem, de provas anteriores, é uma questão da UPE do ano de 2016, mas com essa questão a gente vai colocar em prática a teoria que a gente estudou. Deixa eu sair aqui da tela, fazer a leitura do enunciado e trazer então o comentário dessa questão. A margem de erro de uma pesquisa eleitoral é inversamente proporcional à raiz quadrada do tamanho da amostra. Se em uma pesquisa com 8.100 eleitores a margem de erro é de 4%, em uma pesquisa com 25.600 eleitores será D. Estão aqui as alternativas e vamos ver aqui como é que a gente faz para resolver esse problema. Se liga, nós temos aqui uma grandeza que é a margem de erro de uma pesquisa eleitoral. E a outra grandeza, ela é, na verdade, é a raiz quadrada, né, do tamanho da amostra. Então eu tenho aí essas duas grandezas se relacionando. Só que a questão também traz para a gente, olha só, a natureza da proporcionalidade entre elas. E ao ler essa informação, eu já vou direto passar para a linguagem matemática. Vou representar a margem de erro pela letra M, o tamanho da amostra pela letra A, e eu vou dizer para você que a margem de erro multiplicada pela raiz quadrada do tamanho da amostra, esse valor tem que ser constante. Aí depois a questão diz para mim o seguinte, ó, em uma pesquisa com 8.100 eleitores, a margem de erro foi de 4%. E depois quer saber o seguinte, em uma pesquisa com 25.600 eleitores, ela será de quanto? Então vamos colocar esses dados agora nessa lei matemática que eu montei aqui. No primeiro caso eu vou ter, olha só, a margem de erro de 4%, multiplicado pela raiz quadrada do tamanho da amostra, que é de 8.100, e esse resultado aqui é igual a K. Depois a questão vem com o seguinte, se uma pesquisa teve 25.600 eleitores, né, qual vai ser a margem de erro? Ou seja, eu quero saber qual vai ser a margem de erro com uma amostra de 25.600 eleitores. Então eu pego o M, multiplico pela raiz quadrada de 25.600 e eu sei que esse resultado aqui tem que ser igual a K também. Nesse caso aqui, gente, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse produto daqui e vou igualar com esse daqui, porque eu sei que o resultado tem que ser exatamente o mesmo. E aí eu vou conseguir descobrir o valor de M. Vamos lá? Vai ficar assim, ó.
m multiplicado pela raiz quadrada de 25.600. Gente, esse número aqui é um número muito grande, mas se você tiver cuidado, você vai perceber que não vai dar muito trabalho. Porque olha só, você pode pegar esse 25.600 e fatorá-lo assim. 256 multiplicado com 100. Por quê? Você sabe rapidamente qual é a raiz quadrada de 256. Você sabe também qual é a raiz quadrada de 100. E aí, nesse caso, ó, é só calcular a raiz quadrada desse produto. Ó. A raiz quadrada de 256 é 16. A de 100 é 10. Quando você multiplica isso aqui, vai dar 160. Então, você vai ter aqui m multiplicado por 160 igual a 4% multiplicado pela raiz quadrada de 8.100. Fazendo um raciocínio análogo, você vai ter que 8.100 é como se fosse 81 multiplicado com 100. Né? Aí, se você tira a raiz quadrada desse produto, a raiz quadrada de 81 é 9, a de 100 é 10, isso aqui vai dar 90. Então, eu vou ter aqui 4% multiplicado por 90. E aí, o valor de m vai ficar assim, ó. 4% multiplicado por 90 dá 360%. Esse 160 que multiplica m no primeiro membro, eu passo para o segundo membro, dividindo o 360, e aí eu vou ter que m é igual a 360% dividido por 160, isso vai dar 2,25%. Essa vai ser a margem de erro, e o gabarito dessa questão você vai encontrar na alternativa A. Com essa questão, Fera, você percebe a importância de você saber representar matematicamente a relação entre duas grandezas quando você conhece o tipo da natureza de proporcionalidade envolvida entre as grandezas em questão. Eu espero que essa aula esteja deixando você mais competitivo e com mais segurança e agilidade para resolver questões como essa. Eu vou levar você agora para o próximo slide, onde eu vou resolver a última questão da nossa aula. É uma questão autoral e é uma aposta minha para a próxima prova do Enem. Eu vou sair da tela e vou trazer o comentário dessa questão para você. Vou fazer a leitura, eu espero que você também dê uma pausa no vídeo, tente responder a questão e depois você dá o play para comparar a minha resposta com a sua. Vamos lá? Deixa eu sair aqui e já fazer a leitura do enunciado. A lei da gravitação universal de Newton garante que dois corpos de massa, mzão e mzinho, se atraem com força proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância d que separa seus centros de gravidade. De acordo com essa lei, reduzindo para 2/3 a distância entre os centros de gravidade de dois corpos, a força de atração entre eles será, em relação à medida de antes, aumentada ou reduzida. E qual é o percentual dessa variação? A primeira coisa que eu quero fazer aqui é traduzir para a linguagem matemática a lei da gravitação universal de Newton. Essa lei diz que a força é proporcional ao produto das massas. Então, vou fazer aqui assim, ó. A força de atração, ela é proporcional, eu divido, pelo produto das massas desses corpos. E inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade. Ou seja, eu vou pegar a força e vou multiplicar pelo quadrado de D. E esse resultado aqui, ó, vai ser sempre constante. Se eu quiser colocar essa lei com a força isolada, né, isolar a força F aqui, é só fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o F isolado aqui. Vou colocar lá no segundo membro a constante K e vou passar esses outros termos aqui, ó. Se liga. Como o produto das massas está dividindo a força, ele vem para o outro lado multiplicando. Vai ficar mzão multiplicado com mzinho. E o quadrado da distância está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então eu posso colocar assim a lei da gravitação universal de Newton. Aí a questão diz o seguinte, olha só, deixa eu destacar. De acordo com essa lei, reduzindo para 2/3 a distância entre os centros de gravidade de dois corpos, o que vai acontecer com a força? Perceba, a massa dos corpos continua sendo as mesmas.
O que vai mudar é a distância entre os centros de gravidade. Só que isso vai implicar automaticamente numa mudança no valor da força. E eu quero saber que tipo de mudança vai acontecer. Então, deixa eu fazer aqui o seguinte. Vou puxar aqui para ficar com mais espaço. Eu vou chamar isso aqui de força F1. E agora eu vou colocar força F2. Eu vou colocar aqui a constante que não muda. A massa dos corpos também não vai mudar. O que vai acontecer é que esses corpos serão aproximados, ou seja, a distância entre os centros de gravidade vai ser reduzida. E ela vai ser agora 2/3 do que ela era antes. Só que eu tenho que pegar isso aqui e elevar ao quadrado. E eu quero comparar o seguinte, essa nova força em relação à força medida antes dessa mudança na distância entre os centros de gravidade. Então é só melhorar essa expressão aqui. Vai ficar assim, ó. Eu vou colocar aqui K. Vou multiplicar com Mzão e Mzinho. E aqui embaixo eu vou ter o seguinte, ó. 4 dividido por 9 multiplicado com D ao quadrado. Pronto, veja só que se você comparar essa primeira versão da força aqui com a atual, você vai perceber claramente uma diferença, porque está aparecendo ali agora esse 4/9 aqui. Então eu vou organizar essa expressão. Ó, vai ficar assim, F2 igual. Como esse 4/9 está no denominador, eu vou puxar ele aqui fora assim. Vou colocar aqui 1 dividido por 4/9. E aqui eu vou colocar K, está multiplicando Mzão vezes Mzinho sobre D ao quadrado. Perceba que neste momento aqui, o que eu vou destacar para você aqui é, na verdade, a expressão que define a força F1 na primeira situação. Só que antes de eu substituir F1 aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa parte aqui da minha expressão, vou fazer um rascunho aqui fora para melhorar e não ficar uma coisa muito carregada. Ó, eu tenho ali 1 dividido por 4/9. É uma divisão de fração. Eu pego a fração aqui de cima, multiplico pelo inverso da de baixo. E aí eu vou ter aqui, ó, na verdade, 9/4. E aí eu posso colocar aqui assim agora, ó, se liga. Dizer que F2, a força 2, é igual a 9/4 multiplicado com F1. Só que eu quero essa mudança aqui em termos percentuais. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 9/4, vou multiplicar aqui por 100%. E aí eu vou ter aqui o seguinte, ó. 100% dividido por 4 dá 25%. 25% multiplicado por 9, isso vai dar 225%. E aí, nesse momento, ó, eu vou concluir a minha questão. Eu posso dizer para você que a força, no segundo momento, é 225% da força que foi medida antes. E a minha pergunta é a seguinte, em relação à medida anterior, o que foi que aconteceu com essa força? Ela aumentou, é verdade. Mas ela aumentou 225%, como diz a alternativa D? Não. Ela não aumentou 225%, porque nesse caso, você tem que tirar os 100% referente ao valor que ela tinha antes. E quando você subtrair aqui, você vai chegar à conclusão de que o aumento na força, com a aproximação dos centros de gravidade, foi de 125%. E aí eu concluo a questão e o gabarito você vai encontrar na alternativa C. Pronto, Vera. Com isso aí, ó, eu vou aparecer aqui na tela, eu concluo a questão, tira o print aí. Essa questão, de fato, é um pouquinho mais trabalhosa, traz uma ideia a mais, mas é uma aposta para a próxima prova do Enem. E eu espero
que esse vídeo tenha ajudado você. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei, deixe também um comentário com críticas e sugestões para que eu possa avaliar como esse trabalho está sendo feito. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você ser sempre notificado quando um vídeo novo for postado por aqui. E se você acreditar que esse vídeo pode ajudar também um amigo seu que está nessa luta aí para ser aprovado também na prova do Enem, compartilhe esse vídeo com seu amigo utilizando as redes sociais que vocês têm em comum. E eu tenho certeza, já que esse produto te ajudou, que esse conteúdo te ajudou, vai ajudar também o seu amigo. E já que é gratuito, pode divulgar aí entre os seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, professor Micael, e até o próximo vídeo.